Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando muito e na aula de hoje a gente vai fazer um especial para você aí que está se debruçando sobre o Código de Ética e acha um pouco complicado alguns artigos. A gente trouxe hoje alguns daqueles artigos que são os mais cobrados na hora da prova e eu quero que você me acompanhe nessa aula. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui essa questão antes de eu mostrar quais são os artigos que a gente vai falar e eu quero que você tente aí. Pode pausar o vídeo, tentar resolver e no fim vamos resolver juntas. Mas hoje a gente vai falar sobre um dos artigos que são mais conhecidos, que são esses artigos aqui. O que a gente fala sobre confidencialidade, quebra de sigilo, depoimento e juízo e como extra também vamos falar sobre esse e outros arquivos que também caem com frequência lá na prova. Então vamos começar falando sobre o artigo 9º, que é muito importante. É o artigo que fala sobre a confidencialidade. Esse artigo fala que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional. Então esse dever deve ser respeitado com o fim de proteger por meio da confidencialidade o quê? A intimidade das pessoas. Então é nosso dever completamente respeitar a intimidade das pessoas. E a confidencialidade é a maneira que a gente pode fazer isso. Então está dizendo aqui que nós não só devemos respeitar a intimidade das pessoas, mas também dos grupos e das organizações. Então toda aquela informação que você tem acesso devido ao seu exercício profissional está protegido sobre a lei, sobre esse artigo aqui da confidencialidade, tá? Então, tudo que é dito para você em sessão, tudo que é dito para você enquanto no seu trabalho de psicólogo, está protegido na lei, no artigo da confidencialidade. Outro bastante importante é um que é o contraponto daquele artigo anterior. O artigo 9º fala da confidencialidade, enquanto o artigo 10 fala sobre a quebra do sigilo, que é aquele momento em que você deve falar, divulgar algumas informações específicas. E aí você me pergunta, professora, quando isso pode acontecer? A resposta a isso é essa aqui. É só em situações em que tem conflito, onde se configura um conflito, né, seja ele com a lei, aí você tem a possibilidade de quebrar o sigilo, tem essa escolha. Caso contrário, o que é que você tem que fazer? Confidencialidade, tá bom? Então prestem atenção nisso, é bastante importante. Vamos dar uma olhadinha aqui. No artigo 9º fala que a gente tem, dentre os princípios fundamentais, tem aquelas exigências que foi o que a gente falou, que é o da confidencialidade. Mas o psicólogo ele pode decidir sobre a quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Isso é bastante importante, porque muita gente acha que não pode, né? Mas pode sim. Você pode quebrar o sigilo dentro de algumas situações específicas, situações que se configurem enquanto conflito, e você pode fazê-lo buscando sempre o quê? O menor prejuízo. E nesse caso aqui, fala que em caso de quebra de sigilo, o psicólogo deve se restringir apenas às informações que são estritamente necessárias. Então não tem por que falar sobre detalhes que não vão ser relevantes para aquilo ali. Vamos imaginar que você está aí, foi chamado a depor e aí você tem que prestar algumas informações. Não tem por que contar segredos íntimos ou elementos íntimos que não contribuem de maneira alguma para aquela tomada de decisão, né? Então nós nos restringimos só aquilo que é necessário. E isso está descrito aqui no artigo 10, na parte de quebra de sigilo. Cuidado que esse artigo cai bastante na prova e eu não quero ver vocês errando, hein? Vamos ver mais aqui. O artigo 11 e 12, ele já fala um pouquinho sobre essa questão do sigilo também. Fala sobre quando o requisitado a depor em juízo, ou seja, aquela situação em que você é chamado a depor em juízo, o psicólogo ele pode prestar informação. Então sim, a resposta é o psicólogo pode depor em juízo, mas ele tem que considerar o que é previsto aqui no Código de Ética. Então a gente viu nos dois últimos artigos que a gente comentou que quais são as situações em que o psicólogo pode quebrar o sigilo e quais são as situações em que ele deve manter o sigilo. No caso de trabalhando em equipes multiprofissionais, que a gente sabe que há uma troca de informações sobre os pacientes, no caso de um hospital, por assim dizer, a gente tem que ter o cuidado de fazer o quê? Que a gente tem que informar certas coisas, né? Porque isso faz parte da metodologia de uma equipe multiprofissional, mas você vai se restringir, mais uma vez, apenas aquelas informações que são necessárias, tá? Então é bastante importante lembrar disso. E uma dica legal para você é saber que quando a gente faz isso, essa questão de, quando a gente fala em quebra de sigilo, a gente tem que sempre pensar nesse contraponto.
Você tem a quebra do sigilo e você tem aquele momento que você deve guardar a confidencialidade. E quando é que isso ocorre? Toda vez que a gente tem que guardar, toda vez que a gente tem que quebrar o sigilo nesse sentido, naquelas situações de conflito que a gente viu, a gente só pode prestar o quê? As informações que são necessárias. Então não tem por que falar sobre mais do que é necessário, a gente tem que respeitar a intimidade das pessoas e a gente deve prestar apenas aquelas informações que são necessárias. Podemos quebrar o sigilo, mas buscamos sempre o menor prejuízo, mostrando as informações que são necessárias, tá bom? Vamos lá. Então aqui, de volta aqui aos slides, a gente vai falar agora sobre o artigo 13º, e nesse artigo aqui a gente fala sobre a comunicação aos responsáveis. Em que situações a gente tem esse elemento aí? Quando a gente está atendendo criança, adolescentes ou interdito, nessa situação, você sabe que criança menor de idade tem certos elementos que devem ser comunicados àqueles que são os responsáveis, né? E a gente deve comunicar para o responsável, mais uma vez, apenas o estritamente essencial. Só o que é essencial, só o que a pessoa precisa saber, não tem por que ir além, né? E nesse caso aqui, a gente comunica aquilo que é essencial com o objetivo de promover medidas que têm benefício para essas pessoas aqui, para as pessoas que nós estamos atendendo. Então, o artigo 13º fala sobre esse elemento da comunicação aos pais. Para você que atende criança, adolescente, sabe que esse é um artigo muito importante, né? Então, a gente sabe que a gente só precisa comunicar o que é essencial e o que, de fato, vai trazer benefícios para aquela pessoa. No artigo 14º, a gente já vai falar um pouquinho sobre a utilização de registro. Registro, o que seria isso? Anotações, seja qual for, qualquer tipo de registro sobre aquela pessoa. Então, a utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica, ela ocorre obedecendo às normas que estão aqui no Código e também na legislação vigente, ou seja, toda a legislação que esteja relacionada a isso, que seja emitida pelo CFP. E com isso, o usuário deve sempre ser comunicado. Então, se você vai tomar nota de alguma coisa, alguma pesquisa que você está fazendo em que o comportamento está sendo registrado, qualquer tipo de registro, seja em vídeo, seja em anotações, o usuário ele deve ser informado. Isso está no Código de Ética, muito cuidado com isso. Então aqui a gente vai falar agora sobre esse artigo que cai muito também, cuidado com ele, artigo 15, que é a interrupção e o arquivo. E aqui fala sobre o momento em que o serviço psicológico é interrompido e o que você faz com todo aquele arquivo, com toda aquela papelada que sobrou de todos os atendimentos que você fez. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por qualquer motivo, né? Ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Então, olha aqui, a gente tem o cuidado de saber que o psicólogo é o responsável por dar um destino aos arquivos que foram a eles zelados, que foram a eles destinados. Então, aqui a gente tem duas situações. Na primeira, a gente fala na situação em que o psicólogo é demitido ou exonerado, né? E nesse caso, ele deve repassar todo o material ao outro psicólogo que vem substituí-lo, ou lacrá-lo, né, se for o caso, para posterior utilização do psicólogo substituto. Então, sim, você tem que repassar o material, lacrá-lo, se você não for passar mão a mão. Então, nesse caso aqui, da demissão, também é sua responsabilidade de repassar o material, tá? O outro caso é quando o serviço de psicologia é extinto. E aí, o que é que acontece, hein? Quando o serviço de psicologia é extinto, você deve informar ao Conselho Regional de Psicologia e este providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Então, em mão daqueles arquivos, você vai informar o Conselho Regional de Psicologia para dizer que esse serviço foi extinto e o Conselho vai dar destino ao material, tá? Então, duas situações são exploradas com bastante frequência nas questões, uma situação da demissão e a outra da extinção do serviço de psicologia. Fiquem ligados, o artigo 15 fala sobre isso. Agora a gente vai resolver aquela questão que eu deixei para você. Tranquilo agora, eu sei que vocês já com certeza se deram bem. Vamos dar uma olhadinha. No caso do psicólogo ser intimado pela justiça como profissional, ele deve considerar o que prevê no Código de Ética Profissional em seu artigo 10º. Olha, vamos lembrar do artigo 10º. Em relação ao sigilo, o psicólogo, e aqui temos algumas opções. Letra A, deve consultar o seu cliente se deve ou não obedecer à intimação judicial sobre a pena de ser advertido pelo CRP. Bom, no artigo 10 a gente não fala sobre consulta ao cliente, a gente já viu que isso aqui não tá sendo a resposta certa. Letra B,
não tem liberdade para decidir sobre pela quebra de sigilo, pois sua decisão é sempre visando a inocentar seu cliente. E a gente viu aqui que o psicólogo pode decidir, isso fala no artigo 10, hein? Letra C, deve obedecer à intimação, mas manter-se calado em audiência e obrigatoriamente estar acompanhado de um advogado de Estado. No artigo 10 nós não falamos sobre isso, sobre a obrigatoriedade de ter um advogado, não foi citado isso, né, no artigo 10, se vocês quiserem voltar lá só para dar uma olhadinha. Na letra D, diz que não possui necessidade de obedecer às intimações judiciais enquanto profissional, pois se o fizer, poderá ter seu CRP cassado. E isso não é porque a gente viu lá no artigo 10 que ele pode sim quebrar o sigilo, não tem um CRP cassado, né, diante das situações expostas de acordo com o nosso código de ética. E na letra E, que é a resposta certa, eu espero que você acertou aí, diz que poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. E isso aqui é exatamente o que a gente tem no nosso código de ética, tá bom? Gente, vamos encerrar essa aula de hoje aqui. Eu espero que tenha sido claro, que tenha ilustrado algumas coisinhas do Código de Ética. Leiam sempre o Código de Ética, é muito importante e cai em muitas provas diferentes. Eu espero que vocês fiquem por aqui na página e vejam mais aulas. Tchau!